Olá, meus queridos alunos, professor Chagas de Química. Hoje nossa aula será sobre transformação isobárica. O que é uma transformação isobárica? Na última aula nossa foi isotérmica, agora é isobárica. O que é uma transformação isobárica? Iso é um prefixo grego que significa igual. Bárica é pressão. Então é a transformação de um gás ideal, que acontece sem variar a pressão. Vamos ver aqui, ó. Aqui eu tenho um cilindro, tá? Aqui esse cilindro que ele é móvel, tá? Cilindro aqui ele tem uma certa quantidade de gás, tem 7 moléculas. Aqui a mesma coisa. Então esse cilindro ele sai do inicial para o final, do estágio inicial para o estado final. Por isso que é chamada transformação de estado. Aqui, no inicial, a pressão inicial, 2 atm. Volume inicial, 4 litros. Temperatura inicial, 200 Kelvin. Aí na final, pressão final, 2 atm. Perceba que é a mesma pressão. A pressão não varia. Volume final, 8 litros. Temperatura final, 400 Kelvin. Ou seja, o gás saiu do estágio inicial para o estágio final e variou o quê? Variou o volume e variou a temperatura. A pressão não variou porque é uma transformação isobárica. Então vamos aqui, ó. Pressão 2 atm não varia. Volume 4 litros, 8 litros. Temperatura 200 Kelvin, 400 Kelvin. Ou seja, quando eu dobro a temperatura, o volume também dobra. Se eu diminuo a temperatura, o volume também diminui. Como é que isso acontece? Ora, gente, eu avisei para vocês, nossas aulas passadas, que a temperatura, o que é a temperatura de um corpo? É o grau de agitação das moléculas. Quanto mais agitado tiver as moléculas, maior será a sua temperatura. Entenderam? Então vamos aqui, ó. Aqui essa temperatura está 200 Kelvin. Aí ele vai aumentando a temperatura. Estas moléculas começam a se movimentar. Bate na parede do cilindro, bate aqui, bate no êmbolo, vai suspender esse êmbolo. Por que isso aconteceu? Porque estas moléculas de gás começaram a se movimentar com maior intensidade, batendo aqui nas paredes do recipiente, batendo aqui nesse êmbolo, empurrou o êmbolo para cima. Por isso é que ele saiu de 4 litros para 8 litros. Quando a temperatura Aumentou de 200 para 400, permanecendo a pressão constante. Por quê? Porque você vai se movimentando. Entenderam, gente? Então, quando eu aqueço as moléculas, ou melhor, quando eu aqueço o gás, as moléculas se movimentam com mais intensidade, bate na parede do êmbolo, o êmbolo vai subindo. Quando eu chego a 400 graus, o êmbolo chega na parte final, na parte de cima deste cilindro. Entenderam? Olha aqui, gente. Em um sistema sob pressão constante, verifica-se que o volume ocupado por uma determinada massa de gás, que é essa massa de gás aqui, é diretamente proporcional à sua temperatura. Ou seja, estas grandezas são diretamente proporcionais. Quando eu aumento a temperatura, o volume aumenta. Quando eu diminuo a temperatura, o volume diminui. Vamos aqui, gente. Quando duas grandezas variam numa mesma proporção direta, o quociente, que é a divisão, o quociente entre elas é uma constante. Então vamos ver aqui, ó. Quociente dividindo 4 por 200 dá 1 sobre 50. o 0,02. Dividindo 8 por 400, vou encontrar 1 sobre 50 ou 0,02. Ou seja, quando duas grandezas variam numa mesma proporção direta, o seu quociente, a sua divisão é uma constante.
Ok? Equação geral dos gases. Aqui eu tenho a equação geral dos gases. VI vezes PI sobre TI. Que é igual a VF vezes PF sobre TF. Volume, que é o volume inicial, pressão inicial, temperatura inicial. Volume final, pressão final, temperatura final. Aqui são os iniciais e aqui são as finais. Gente, então esta é a equação geral dos gases. Mas eu tenho que saber com que tipo de transformação eu estou trabalhando. No nosso caso aqui, nós estamos trabalhando com transformação isobárica, onde a pressão não varia. Se a transformação é isobárica, a pressão não varia, então quem é que eu vou eliminar? Eu vou eliminar P. Elimino PI e elimino PF. E quem é que eu fico? Aí eu fico com a equação da isobárica. Que é a equação da isobárica? VI sobre TI igual a VF sobre PF. Então, esta é a equação da isobárica. Ou seja, todas as vezes que eu for trabalhar com isobárica, que a transformação for isobárica, eu vou trabalhar com esta equação. E vamos aqui então, olha. Aqui é o gráfico da isobárica. Aqui é o eixo dos volumes e aqui é o eixo das temperaturas. Este volume ele varia de 0 até 12 litros, tá, gente? Aqui a temperatura varia de 0 a 600. Quando o meu volume é 4, A minha temperatura é 200. é isso? Volume é 4. A temperatura é 200. Quando o meu volume é 8, A minha temperatura é 400. quando o meu volume é 8, Minha temperatura, 400. então, gente, isso aqui é o gráfico da isobárica. Perceba como é que é o gráfico da isobárica. Diferente da isotérmica. Olha, gente. E vocês sabem quem foram os primeiros cientistas que fizeram esse experimento? Charles e Gay-Lussac. É conhecido como primeira lei de Charles e Gay-Lussac. Então, foram esses dois cientistas que fizeram esse experimento pela primeira vez. Então, meus queridos alunos, era isso que eu queria passar para vocês. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Não se esqueça de dar aquele ok, de dar aquele like, de ativar o sininho para receber notificações de todas as aulas. A nossa primeira mensagem, vou estar deixando um link, uma relação de exercícios. No final, eu deixo as respostas. Primeiro respondam, depois vejam se vocês acertaram. Se tiver alguma dúvida, entre em contato comigo. Ok? Então é isso, meus alunos, e até a nossa próxima aula.